Hoje eu tô bem cansada. Eu estava ali arrumando um monte de papéis. Sabe aquela faxina que a mamãe faz e joga aquele tanto de papel fora? Pois é, hoje foi dia de faxina aqui em casa. Mas nem foi tanto isso que me deixou cansada. O que me deixou mais cansada foi meu amigo Kiko aqui, ó. Me fez tanta pergunta, onde é que coloca isso? Para que você guarda isso? Por que você tem isso? E ele me cansou, e cansou tanto que olha aqui, tá até desmaiado, né? Fazer o quê? Mas como eu tava falando... Ai! Ué, você tá acordado? É! Você tá aí falando sozinha? Não, eu tô falando ali com um monte de alunos do primeiro ano. É, mas você atrapalhou meu sono. É, Kiko, você que tá atrapalhando a minha aula, meu vídeo. É, tô atrapalhando nada. Pois é. Aí, como eu estava falando pra você... Ó, tá me interrompendo de novo. Como eu estava falando pra vocês, eu estava ali arrumando alguns papéis, algumas coisas que eu quero guardar, outras que eu quero jogar fora. E eu encontrei algumas cartinhas de alunos e algumas coisas que os meus filhos me deram também. Toda criança, antes de aprender a escrever, na tentativa de se comunicar, ela desenha. Esses rabiscos a gente chama de garatujas, porque são desenhos sem muitos detalhes. Depois que crescem e já sabem escrever, imprimem a própria personalidade nas letras que faz e passa até a enfeitar essas letras. As adolescentes chamam esse tipo de letra desenhada de lettering. O desenho aí, em primeiro plano, é um palhaço e ao lado é um elefante. É um desenho feito por uma criança que ainda não sabia escrever. Se levarmos em consideração o desenho com poucos detalhes, eu acho que a gente pode dizer que toda mamãe guarda em casa um desenho de Homem das Cavernas. Agora eu entendi porque você quer guardar. Tem muita coisa legal, muita coisa bonita. Pois é, Kiko. Aí eu fico com pena de jogar fora, né? E quando eles não sabiam escrever, aí eles desenhavam. E isso também acontecia com os nossos antepassados. Quando eles não sabiam, antes deles saberem escrever, eles desenhavam. Só que eram tantos desenhos que as pessoas tinham que decorar, tinham que gravar, que eles precisavam de uma coisa que todo mundo entendesse, de símbolos que facilitassem esses registros. Os símbolos foram se desenvolvendo até formarem os primeiros alfabetos da antiguidade. Pois é, antes dos meus filhos e dos meus alunos aprenderem a escrever, eles desenhavam para deixar esses registros escritos, né? Eu não sei para que essas pessoas escrevem tanto. Ué, a gente escreve para outra pessoa ler, né? Para passar informações. A gente precisa escrever para que a gente possa ler depois ou para guardar informações para outras pessoas, para compartilhar essas informações. Que confuso! Não é tão confuso assim. Todo mundo precisa saber ler, escrever. Eu não preciso. Pra que escrever? Pra que ler? Ué, a gente precisa.
Não é, gente? A gente precisa ler e escrever para saber, por exemplo, o itinerário de um ônibus, para onde ele vai, para saber os caminhos, para saber onde nós estamos, os nomes das cidades, quantos quilômetros faltam para chegar em alguma cidade, para ler receita de bolo. Kiko, eu vou te fazer um convite. Uau! Já que você tá achando assim tão desnecessário essa história de aprender a ler e escrever, sei não, viu? Eu acho que isso é papo pra boi dormir. Não é nada. Eu vou te fazer um convite. A gente coloca uma máscara, eu vou te colocar no carro e nós vamos dar uma volta por aí pra ver se a escrita é mesmo necessária. Você topa? Eu acho que eu vou topar, hein? Então, tchau, até logo, fui! Viu só, Kiko? Eu espero que você tenha ficado convencido de que a escrita é essencial. Ela pode ser usada desde coisas bem simples, como anotar compromissos, até coisas muito importantes. Você viu quantas placas nós vimos pelo meio do caminho? E se não tivesse essas placas, estaríamos perdidos. Tá bom, eu acho que você me convenceu. Sim, eu te falei que era importante. Você que não estava dando muita confiança. A escrita é tão importante, que outro dia eu vi na televisão uma reportagem que dizia assim: a nossa reportagem vem falar sobre a história da escrita. Quando a escrita foi inventada pelos sumérios, as poucas pessoas que sabiam usá-la eram os escribas. Um escriba era treinado desde criança para escrever, e escrever bem. Os escribas trabalhavam nos 2 edifícios mais importantes de um reino naquela época: o templo e o palácio. Zigurate era o nome dado aos templos naquela época, os templos onde ficavam os escribas. O que as pessoas compravam e vendiam também passava pelo registro dos escribas. Desse modo, fica mais fácil se preparar para períodos de falta de alimentos. Que responsabilidade a dos escribas, hein? O destino das populações, de populações inteiras, ouso dizer, dependia do bom trabalho dos escribas. Veja bem. Há milhares de anos, os sumérios criaram a primeira escrita, chamada de cuneiforme. As únicas pessoas que sabiam escrever eram os escribas.